aquela disputa de mercado ali, e eu comecei a desgostar da área que eu tava atuando. Não valia tanto a pena mais. Aí nisso eu cheguei pro Kiko, ofereci meus aparelhos que eu tinha, vendi pra ele. Eu tinha uns equipamentos de luz, tinha uns equipamentos de som, vendi pra ele. Isso antes da reforma da Botkiss. Tá. Antes da primeira reforma que teve. Então eu comecei a frequentar a casa. Comecei lá como amigo, frequentava, tipo, não pagava ingresso pra entrar, tinha amizade já com o pessoal, já tinha feito aquela amizade, aquela parceria. Aí um dia eu cheguei na casa, tinha faltado um funcionário lá tava faltando gente lá, e o Kiko chegou simplesmente pra mim e perguntou: cara, tu tá fazendo alguma coisa, não tá vindo de ajudar a gente aí? E daí nesse dia eu acabei ajudando eles lá, acabei gostando. Daí eu falei: cara, quer saber, eu vou ficar trabalhando aqui, é bom, é legal, posso me divertir e fazer um trabalho aqui dentro. Claro. Então nesse dia, eu peguei e aceitei. Quanto daí eu tempo conheci antes da tragédia, isso? Ah, isso daí já... Na verdade, a minha relação com o Kiko, assim, mais ou menos, antes da tragédia, já tinha de um ano e pouco, mais ou menos. Mas que você começou a trabalhar na boate foi um ano antes, mais ou menos? Não, dá menos tempo. Ah, Menos tempo, tá. que eu comecei a trabalhar dentro da casa. Tá. Então, daí eu conheci o Druzian, que era o chefe da segurança lá. E aí eu comecei a ajudar. Tipo, ficava na parte ali da área VIP, próximo ao palco, onde que aconteceu o incêndio, na região da pista. E na portaria ficava outro segurança, que era o Baby. Que esse já era antigo da casa. Era um cara muito antigo lá, já de muito tempo. Desde da época que aqui já tinha começado. Então, quando eu fiquei dentro da boate lá, passou um tempo, eu comecei a trabalhar de quinta a domingo. Era de quinta a domingo lá que eu ficava. Tá vindo algumas lembranças aqui pra mim que chega a ser um pouco pesado, entendeu? Se você quiser dar um tempo, a gente vai pro comentário, vai no seu tempo aí. Que assim, ó, no dia da boate eu não ia trabalhar, cara. Eu não ia ir. Nesse dia eu tinha conseguido pegar uma folga. Eu tinha pegado uma folga pra mim não... Cara, não era pra você estar lá, não era pra mim estar no dia, cara. Não era. Aí eu tava em casa, isso daí era umas 11h30 da noite. Daí do nada, assim, eu falei assim: cara, mas o que eu tô fazendo aqui? Eu vou pra lá. Vou lá, pelo menos, lá eu vou ganhar um dinheiro, vou ter alguma coisa pra fazer. Só que nisso eu passei lá na frente da boate, por coincidência, nesse dia, tinha muito mais gente que o normal. Ah, tava lotadão, assim. Tipo assim, a rua, que é a Rua dos Andrades, que na frente tem um supermercado que é o Carrefour, dobrava de pessoas. Era muito fora do... Tipo assim, tava fora do comum esse dia. Que dia da semana que era? Era no sábado. No sábado. E era uma festa que ela tava sendo muito divulgada. Ah, entendeu? Já tava tendo uma mega divulgação de muitas coisas que tava pra... Já tava tendo uma mega programação pra... Qual que era a capacidade da casa? Cara, segundo a investigação, pelas coisas que fala, é 800 pessoas. O limite da capacidade da casa. Mas assim, eu vou ser bem sincero com você. Jamais. Eu acredito que podia chegar a um número de 1.200 naquele dia, o dobro. Tá. Entendeu? Porque assim, porque como eu já tava na casa trabalhando, eu sei como é que é 1.200 ou 1.600? Eu não tenho como estipular um... Ninguém chegou nesse número. Eu costumo falar essa questão de número de 1.200, porque assim, pela quantidade de mortos e de feridos. Tá. Então aí dá mais ou menos uma... Então aí é que a gente consegue ter um controle de quantas pessoas tinha. Entendeu? Só que assim, poderia ter mais pessoas por conta da rotatividade. De pessoas que entraram e saíram, então poderia ter chegado num número maior, sim. Entendeu? Mas na questão, no momento mesmo, tinha em torno de 1.200 pessoas lá dentro. Certo. Como que era lá dentro, assim? Que eu não vi o documentário, então... era uma boate, era um grande salão e os banheiros ficavam aqui, tinha camarote. Como que era? Descreve Na verdade, pra gente. A Botkiss, ela era como se fosse 2 salões, mas que tivesse divisões por barras de ferro, com guarda-corpos. Tipo, que fazia... Baixinho ou alto? Era em torno, assim, do tamanho da cintura. Tá. Então, aquilo dali que fazia divisões, assim, da área VIP, separava algumas peças da casa. Como tem show, às vezes, o pessoal coloca aquele guarda-corpo. Tá. Então, esse foi o maior problema na hora que começou o incêndio. Foi na hora que muitos tiveram dificuldade para sair da casa por conta disso. Entendi. Entendeu? Então, isso foi uma coisa que acabou gerando uma polêmica muito grande. Que foi quando, no momento que eles acusam a parte da equipe de segurança de ter trancado a porta, só que ninguém fala que existia essas barras de ferro na porta, que dificultaram com a saída de todos. Inclusive, eu acho que foi semana passada, o próprio delegado que trabalhou na investigação, ele comentou, acho que foi na série da Globoplay, que ele acabou falando sobre isso daí, sobre um tal de efeito funil.
que é quando é 1000 pessoas tá querendo sair do mesmo local, Num lugar, entendeu? pra um lugar pequeno. Para um local pequeno, e aqueles que já estão ali na frente vão sendo esmagados, entendeu? E vai bloqueando a passagem do restante. Então, assim, aqui, como eu costumo dizer, imagina, na portaria existia só um segurança. Então, um segurança não teria como segurar 1000 pessoas. Você chega na casa, era uma porta grande para entrar? Era uma porta grande era assim, ó, era a mesma porta que tu entrava, era a mesma que tu saía. Ah, era a mesma porta? Era a mesma porta. Só que assim, ó, eu costumo dizer assim, ó, só que aquela porta, ela tinha, eu não sei como é que se chama, aquela trava de segurança, que você tipo empurra fácil e ela sei, já de incêndio, abre. aquela que bate... Ela tinha isso daí. Tinha. Então assim, ó, mesmo que se fosse, tipo assim, mesmo se o segurança tivesse segurado a porta, trancado a porta, ele não conseguiria. Por quê? Imagina 1000 pessoas vindo pra cima dele. Ele não teria o controle. Tanto que eu, assim, ó, pra quem conhece, quem tava de verdade na boate, sabe que os segurança foram um dos primeiros a morrer. Entendeu? Quem olhar lá os corpos de quem tava na frente do supermercado Carrefour, lá tinha 2 seguranças deitados lá. Caramba. Porque a multidão passou por cima. Tipo, eles não foram nem asfixiados, não. Foi de passarem por cima deles. Entendi. Entendeu? Então, esse negócio que a série abordou, que foi lá, sem comanda ninguém sai, que isso... Cara, isso é uma coisa que não existiu. Não aconteceu. Isso é um boato. Um boato. Não pode ter entendeu? acontecido Não, por até parte de outros seguranças. Porque assim, eles botam assim, até eles colocam um tempo, tipo assim, 20 segundos, tipo, como se a porta tivesse ficado trancada. E uma coisa que eu falo assim, se a porta tivesse ficado trancada nesse tempo mesmo que eles estão abordando ali na série, entendeu? Nem eu estaria aqui, todos estariam mortos. Tá entendendo? Tipo, ninguém teria conseguido sair de lá, porque foi muito rápido. E essas barras de ferro que você tá falando na porta, o que são? Elas são, tipo assim, era que controlava a entrada e a saída das pessoas. Tipo assim, ela fazia um corredor, só que era um corredor com passagem única. Ah, funilava pra isso. Putz. Então era o que fazia com que dificultou mais com a saída de todos. Isso que, se não tivesse isso, dava pra sair mais gente. Se não tivesse isso, eu acredito que teria facilitado a saída de... Assim, ó, a questão de vítimas que teve lá, eu digo assim, ó, que não tinha como ter sido evitado se caso... Ia ter vítima. Ia ter vítima do mesmo jeito, mas não na quantidade que foi. Sei. Teria. Por quê? Porque, é como eu falo, a única forma de ter evitado aquela tragédia era se o extintor tivesse funcionado. Se o extintor tivesse funcionado... Putz, teve isso ainda, o extintor sim, não funcionou. Ó... Eu tô tentando entender aqui o que você tá falando. Deixa eu tentar desenhar aqui o que você tá falando pro pessoal de casa entender. Aqui, porque quando eu falo a questão que o extintor tivesse funcionado, que existe até um vídeo que ele rola na internet, que sou eu, o segurança, aquele que pega o extintor e tenta apagar o fogo junto com o vocalista. Só que no momento que ele vê que não consegue, ele pega uma garrafinha de água, ele joga e o fogo espalha. Putz. Então naquele momento, no momento que o fogo começou, era um foco muito pequeno. E assim, ó, um extintor apropriado que estava lá, se tivesse carga. E além disso, mas vamos falar do extintor. Onde que está o palco? Vamos colocar o palco aqui, por exemplo, é isso? Tenta desenhar a estrutura. Fazer assim uma planta. Quer começar pela porta ou pela parte de... Isso aqui. Vamos lá. A porta da boate, tipo aqui, ó. Na frente, ela tinha aqui essa parte que era essa barra de ferro que eu falo para vocês, que tem a barra aqui. Sei. Aqui já era uma área de fumantes que ficava, que é na parte lateral da casa. Aqui tinha outra porta, a porta de entrada, a primeira porta. Aqui ficava a bilheteria. Nessa região era a bilheteria. Tá. Onde que aqui tu tinha um acesso, que é onde que ficava a porta, é essa onde que aconteceu a hora que o pessoal quis todos saírem. Aqui tinha outra porta, só que uma porta de entrada única também. Que na verdade... O pessoal entrava por essa porta, mas eles não saíam por essa porta. Eles saíam por essa porta única, que aqui tinha uma parte de controle, aonde que nessa parte de controle era feita a cobrança das comandas. É de cima que você está desenhando? Eu não estou entendendo essa parte aqui. É que assim, ó. Aqui eu tentei fazer a parte que tinha que era já numa barra de ferro que tinha na parte de fora da casa. Aqui também na parte de fora tinha essas barras de ferro. Então, mas aqui é rua, é o quê? Aqui é a rua, aqui já é a rua. No caso aqui, ó, aqui ficaria a rua, certo? Aqui seria a calçada. Tá. Calçada, aqui tinha a rua. Tá e aqui na frente tinha o supermercado, que era servir o estacionamento. Tinha essa barra aqui. Pra controlar a fila ficava por trás disso. Por trás dessa barra. Entrava por essa porta grande? Eles entravam pela porta grande, mas quando eles saíam pela porta pequena. Entendi. Que tinha na lateral. Tá. Entendeu? Só que quando ela entrava nessa porta grande, tinha outra barra de ferro aqui. Putz. Então as pessoas, elas vinham por... Não tinha como sair direto assim. Não, elas vinham por aqui. E onde que aqui
aqui tinha já a pista de baixo. Entendi. Então eles tinham só um espaço muito pequeno para passar até por aqui. Entendi. Então aqui entrava, daí já tinha as mesas, certo? Tinha mesas por aqui. Aqui Sei. já era outro bar. E aqui, tu vinha nessa direção, aqui tá a barra de ferro. Sei. Ó, barra de ferro, essa direção, banheiro. Tá. Onde que foi encontrada a maior concentração É. de corpos. Só que aqui o que acontece? Nessa parte, passou esse bar, aqui já é outra área VIP. Que tinha aqui. Tinha Tá. aqui uma área VIP aqui. Mas cercada como? Ela era tipo assim, ó. Ela não chegava a ser cercada, mas ela tinha as mesas Tá. e tinha essa passagem aqui. Entendi. Aqui tinha uma parede grande e aqui já era o outro banheiro, que era o banheiro Tá. de trás. E aqui nesse espaço pequeno, tu já entrava pra pista maior. E aqui, nesse canto, tinha outro bar. O outro banheiro era aqui? Não, o outro banheiro era aqui. Aqui. E aqui tinha um bar. Tá. E aqui já ficava a VIP. Um lado VIP, com a barra aqui, e aqui o palco. Caramba, é um labirinto. Então era assim. E tudo isso daqui, ele era tipo por essas barras de ferro que tinha. Entendi. Elas não eram paredes, eram barras de ferro que tinha lá dentro que fazia divisória de tudo. Entendi. E os bares que ainda conseguia separar os espaços. Entendi. E aí quando começa... Mas vamos falar agora numa linha de tempo. Que horas que você chega lá, mais ou menos, que você vê essa fila enorme aqui virando o quarteirão? Que hora... Isso era entre umas 11 e 11 e meia da noite, mais ou menos. Tá. Aí você entra, Eu- começa a trabalhar, tá lotado lá dentro. Na verdade, eu comecei a trabalhar mais tarde, porque Tá. eu ainda fui pra lá, só que eu voltei em casa ainda. Por quê? Porque quando eu cheguei, assim, porque eu tinha esquecido, acho que eu tinha esquecido minha gravata, eu me lembro que eu voltei pra pegar alguma Tá. coisa. E nisso era, acho que eu comecei a trabalhar mesmo, era 1h30 da manhã. A hora que eu entrei de vez. Entrei assim, não... E já tava tendo Já- show dos caras? Tava tendo a da primeira banda, antes de ser a Gurizada Fandangueira. Tá. Que eu me lembro assim que eu cheguei, quando eu cheguei lá, já tava uma banda tocando. Já tinha uma banda tocando. Aí depois, acho que chega a ser até curioso essa história, cara. Porque quando essa banda tava tocando, eu me lembro de ter conversado com o Kiko na... Teve até um depoimento meu falando sobre isso depois. Que é um dos dois? Um dos proprietários, que eu cheguei e comentei assim, Kiko, se der algum problema aqui, cara, como é que a gente vai fazer pra resolver? Mas só que no meu pensamento foi em questão de briga. Porque realmente não tinha como se mexer lá dentro. Era impossível se mexer lá saísse dentro. uma briga, não tinha nem como Seria um vocês problema. separarem. Seria um problema. Entendi. Problema muito grande por conta disso. Então eu me preocupei nessa questão. E também o calor lá dentro estava insuportável. Tipo, lá tinha ventilação, tinha tudo, mas estava Não tava insuportável. dando conta. Entendeu? Então eu me preocupei nessa questão. E daí, tipo, eu percebi que ele não... O que ele falou quando você falou isso? Ficou meio que na dele. Não deu muita Tipo, atenção, tipo... como se deixa estivesse rolar. tranquilo, era uma festa. tá. Certo? E nisso eu voltei. Voltei pra parte VIP. Saí de Aqui. lá, voltei pra cá. Aí nisso eu tô conversando com uma colega minha de trabalho. Ela me convidando pro aniversário da filha dela no próximo final de semana. Até então tudo bem. E nisso ela sai daqui e vai pra portaria. Tanto que ela é uma das primeiras pessoas a morrer. Logo depois que ela conversou comigo, ela veio pra cá. Pra portaria? Veio pra portaria. E ela foi uma das primeiras, que ela foi pisoteada. E nisso eu continuei aqui na parte VIP. Quando eu tava aqui na parte VIP, daí encerrou o show dessa banda. Que eu não acho que eu não lembro o nome dessa banda, se era Sair Pimenta, alguma coisa assim. Tá. Aí ele tocou o DJ um pouquinho, até a Gurizada Fandangueira ser organizada, e nisso eles entraram no palco. A Gurizada Fandangueira era uma banda famosa na região ou não? Na cidade de Santa Maria, sim, eles tinham, tipo assim, Tinha o público deles. eles tinham um público lá feito na cidade. Aí nisso, quando a banda entrou, logo que eles entraram pra fazer o show deles, eles já entraram já com parte pirotécnica no show, que foi o quê? Na parte do palco tinha 2 cortinas, que era pra Atrás. fazer a abertura. Ah, na Pra fazer frente. a abertura, da apresentação da banda. Então eles colocaram um Sputnik aqui no lado direito e outro no lado esquerdo. Que é Sputnik? É tipo assim que tu acende e faz uma... Vai ficar no chão? fica no chão. Ele faz Preso tipo, daí eles amarraram, inclusive na frente do palco ele também tem uma barrinha de ferro. Tá. E se você olhar bem no vídeo, você vê que tem essas barras de ferro lá dentro. Entendi. Aí ele amarrou, o Luciano, ele se amarrou ali aquilo dali e eu fiquei atento nessa questão. Daí quando eu olhei aquilo dali, foi nesse momento que foi onde que eu peguei a primeira vez o extintor. Por quê? Porque eu percebi o que Se tava... der merda, eu tô com o extintor Eu na tô mão, com o extintor é aqui, isso? Tá. só que o problema é que aquele extintor ali que tava ali, ele tinha sido utilizado 2 dias antes numa brincadeira, numa festa que teve lá dentro. Putz, os caras esvaziaram o Tipo numa extintor. brincadeira.
Uma brincadeira. E não teve uma substituição? Não, não teve essa substituição. Aí o que aconteceu? Esse Sputnik perto da... Ele acendeu e eu via que ele subia aquela faísca. Na hora que eu vi subir aquela faísca... Alto subiu? Subiu alto. Só que não a ponto de atingir o teto. Tá. Mas correndo o risco de pegar fogo na cortina. Ah, você estava preocupado mais com a cortina Sim, nessa hora. Daí eu falei assim, não, mas graças a Deus não aconteceu nada, então tá tranquilo. E nisso eu voltei, continuei ali. Daí botei o extintor Aí de volta no local. Cortina. Não, a cortina já estava aberta no momento que eles acenderam. Foi na hora que eles entraram. Na hora que eles entraram para fazer o show, eles já acenderam esses fogos. Aí beleza, daí eu botei o extintor no local de novo, tranquilo. Não imaginava que eles iam colocar... Tem a... Lá, ali é a maquete dela. Tá colocando pro pessoal aí também? A entrada, como você disse... As barras de ferros lá, como eu falei, ó, que faz toda a divisão. O palco é onde aqui? O palco ele ficava aqui, ó. Aqui era o palco. Tá. Ali o banheiro do fundo, o banheiro da frente. E aquele quadriculado, o que é? Ali era outra pista VIP, a partir de trás. Ah, tá. Ali é onde que ficava mais o pessoal, assim, em questão de aniversário, alguma reserva, alguma coisa. Entendi. Tá. E aí você volta, não pegou fogo na cortina, você ficou tranquilo. E eu fiquei tranquilo e voltei para aquela parte ali, que é a parte da VIP de cá. VIP, e fiquei olhando. Só que assim, ó, a banda naquela noite, eu não sei o que tava acontecendo, que eles estavam tocando um som muito, tipo, não tava legal o som deles. Tá. Isso daí foi uma coisa que chamou muita atenção. Então até eu fiquei assim, tipo, eu tava mais atento na banda, no que a banda tava fazendo do que na própria festa. Até porque não tinha como ter um controle nessa noite. Aí eu me lembro que na época tava perto do carnaval, tinha uma música que tava estourando, que era a do Naldo na época. E nisso eu comecei a notar uma movimentação, que ele tava colocando o vocalista tava colocando essa luva. E na época tinha aquela música que eles cantavam que era embaixo e em cima. E daí numa hora que ele fala assim embaixo e em cima, ele acende. No que ele acende, no que ele levanta de novo. Era baixo o teto em relação ao palco? Porque foi como eu tinha falado, foi assim, ó, como eu expliquei. Quando eles botaram o mesmo artefato no chão, já quase pegou. Ele já quase pegou. Quando ele levanta Então quando ele levanta a mão, potencializou. É. Entendeu? Só que ninguém imaginava que no teto tinha um colchão, cara. O quê? No teto era um colchão. Era esponja de... Espuma de colchão hospitalar. Putz. Totalmente... que é inflamável. Claro. Entendeu? Existe uma coisa de acústica que é anti-chama, todas essas coisas, mas só que ali foi colocado, tipo... que não era. Um inflamável. O mais fácil, na verdade, vamos dizer, né? Mais barato, né? É. Aí foi isso que aconteceu. Daí na hora que ele levantou a mão, potencializou, entendeu? Aí só que no momento eu não percebi. E nem ele tinha percebido. Quem percebeu foi outra pessoa que percebeu. Só que nisso, na hora que ele viu mesmo o que aconteceu... Tipo assim, aqui na hora foi muito pequeno. Era muito pequeno, não tinha como ver. Tá. Aí na hora que ele percebeu foi onde que ele fez o sinal assim. Que ele virou e fez o sinal e foi onde que eu vi. Daí na hora que eu vi, o que eu fiz? Eu pulei da área VIP, alcancei o extintor pra ele. Ainda alcanço o extintor, na hora que eu alcanço ele pega assim, ele levanta, no que ele levanta eu pulo pra dentro do palco. Daí eu pego o extintor, tento, não consigo. Mas até aí o público percebeu, tem gritaria, não, o pessoal nada. ficou olhando. Engraçado de tudo que o pessoal ainda ficou olhando. Sei. Daí o pessoal só foi se dar por conta do que realmente estava acontecendo, vai na hora que eu pulo. Inclusive tem um vídeo que se analisar bem, se conseguir aumentar bem o áudio, vai escutar assim ainda onde que eu grito. Vai, sai. A gente acha esse vídeo, será? Tem no YouTube, tem bastante no YouTube como esse que vídeo. A gente procura aí pra ele... É momento de incêndio na Boate Kiss. Tá. Então assim, ó, é o único momento que eu me lembro que eu faço, sai. Pode ser no celular e coloca aqui.